Direto da redação. O Rio de Janeiro está novamente sob uma turbulência. Ontem a Polícia Federal flagrou a sexta fase da Operação Unha e Carne. E dessa vez ela mirou a lavagem de dinheiro, mais uma vez. E uma rede de postos de combustíveis de propriedade do ex-deputado, do ex-prefeito de Belfor Roxo, pré-candidato ao Senado na eleição deste ano pelo Rio de Janeiro e presidente do União Brasil no estado do Rio de Janeiro, Márcio Canela. Nesta operação, o Márcio Canela ele foi preso. Você tem ele aí à direita e à esquerda você tem o delegado Marcos Amin, que foi chefe de polícia civil e é ligado ao Márcio Canela. Ele também foi alvo da operação, mas não foi preso. O Amin, o Canela à direita foi preso. Mas por que o Canela foi preso? Porque no carro do Canela a polícia encontrou um fuzil 5.56. Esse fuzil, para quem não sabe, ele é um fuzil, por exemplo, que é muito utilizado pelos soldados da OTAN, da Organização do Tratado Atlântico Norte. Ele é um fuzil padrão da OTAN. Então é uma arma restrita das Forças Armadas, não é? E é uma arma que ela não é utilizada para defesa pessoal e nem pode ser utilizada para defesa pessoal. Aquela arma restrita, colecionadores têm, desde que autorizadas pelo Exército. Isso é guardado dentro de casa. Não pode utilizar nem para treino, nem para tiros. O Canela provavelmente ele é colecionador de armas. Provavelmente, em tese, ele seria colecionador de armas. Ele poderia até ter um fuzil desse guardado dentro de casa, desde que autorizado pelo Exército. Mas nós estamos aqui tratando de Baixada Fluminense. Você vai entender isso tudo aqui nesse contexto daqui a pouquinho, quando a gente entrar nesse universo do que é política no estado do Rio de Janeiro hoje e política, sobretudo, na Baixada Fluminense, historicamente. Mas essa operação de ontem, o Márcio Canela, ele até então apontado como pré-candidato ao Senado, pode ser até que mude os planos, estaria no radar, ou disputar uma vaga, trocar a disputa pelo Senado a partir de agora, em função desse episódio, pela disputa de uma vaga na Câmara Federal. Mas vamos entender aqui como foi essa operação da Polícia Federal, a Operação Unha e Carne, na reportagem. Você confere agora, vamos aqui conferir, de Alessandra Lago. Entre os alvos da operação hoje estão o delegado Marcos Amin, que é ex-secretário estadual de Polícia Civil, e o ex-prefeito de Belfor Roxo, Márcio Canela. Também outro nome que aparece nessa investigação é o do ex-PM e miliciano Juraci Alves Prudêncio, o Jura, apontado como chefe de uma organização criminosa na Baixada Fluminense. De acordo com a Polícia Federal, as investigações apontam o uso de uma rede de postos de combustíveis na região metropolitana do Rio para lavagem de dinheiro com a anuência de agentes públicos. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, informou à APF que o grupo movimentou 7,6 bilhões de reais nos últimos 6 anos. Foram expedidos 19 mandados de busca e apreensão aqui no Rio de Janeiro, em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, na região metropolitana, e em Resende, no sul do estado. Foram apreendidos dinheiro, armas, joias e carros de luxo. Os investigados podem responder por organização criminosa, lavagem de dinheiro e contratação direta e ilegal. A Corregedoria-Geral da Polícia Civil informou que instaurou uma investigação disciplinar para apurar a conduta de Marcos Amin e de outros agentes da ativa que também são investigados pela Polícia Federal. Vale lembrar, né, Luciana, que na quinta-feira passada houve uma outra fase, a quinta fase da Operação Unha e Carne, que já havia mirado o empresário Fernando Trabache, que é dono de postos de combustíveis que prestaram serviços para a campanha de reeleição de Cláudio Castro em 2022. Roberto, essa questão desse porte de armas, isso é comum do Márcio Canelas? Encontrá-lo? Se tratando de Baixada, se tratando de Baixada Fluminense, aí eu gostaria de lembrar isso, né? Saber o que é Baixada Fluminense. Baixada Fluminense não é um lugar comum, historicamente. Desde o lendário
Tenório Cavalcante, que era o xerife lá, o chefão da Baixada, o chefe político da Baixada lá em Duque de Caxias, na década de 50, na década de 20, foi deputado estadual, depois foi deputado federal. O Tenório Cavalcante andava com uma metralhadora, que era denominada de Lurdinha, uma submetralhadora alemã. Ele entrava para dentro do Congresso, o Rio de Janeiro capital, e ele ia às sessões com Lurdinha, com a capa preta, porque ele se notabilizou pelo homem da capa preta, e inspirou até um filme, Tenório Cavalcante. E era atribuído a ele vários crimes, vários assassinatos, tinha várias marcas de tiros pelo corpo. E ele no cinema foi interpretado por José Wilker, num filme do Sérgio Rezende, produzido pelo Sérgio Rezende, e interpretado por José Wilker, o Homem da Capa Preta. Essa submetralhadora que acompanhava o Tenório Cavalcante. Que E loucura, quem hein? herdou essa capa preta do Tenório Cavalcante foi um conterrâneo seu campista, Eleazar Batista, que foi administrador do Centro Administrativo José Alves de Azevedo. Que ele foi segurança de Tenório Cavalcante. Ele tinha marca de tiro pelo corpo também do Tenório Cavalcante, e ele foi depois ser funcionário da rede ferroviária, indicado na época por Tenório Cavalcante. Se aposentou como funcionário da rede ferroviária, na área de segurança da rede ferroviária federal. Se isso virasse moda, hein? O Tenório Cavalcante depois, ele veio a ser, da família dele, ele veio a ter um senador, que era Hidéquio de Freitas, que era genro do Tenório, ou era marido de alguém da família do Tenório, e a Sandra Cavalcante, que foi deputada, foi presidente do PTB e teve uma ruptura, porque na época o Brizola queria o PTB para ele, no final da ditadura, e perdeu o PTB para Sandra Cavalcante do Tenório. E o Tenório era um homem de direito, mas enfrentou bravamente a ditadura, deu fuga a vários presos políticos, era uma figura muito controvertida. Advogado alagoano, radicou-se aí na Baixada Fluminense. Então, desde essa época aí, a Baixada é Baixada Fluminense. Nós vamos agora chegar aqui, saindo lá do Tenório, vamos chegar aqui na década de 90. Em 1990, Belfor Roxo, que é a cidade em que o Canela era prefeito, ela se emancipa de Nova Iguaçu, que era um distrito de Nova Iguaçu. E após a emancipação de Nova Iguaçu, elegeu-se um prefeito. O primeiro prefeito da cidade foi o Joca. Jorge Júlio da Costa dos Santos. Este que você vê na foto, exatamente. O Joca, eu o vi na posse do Marcelo Alencar em 1995. Porque na posse do Marcelo eu cobri, eu era repórter na época do extinto Jornal Cidade, e foi no Palácio Guanabara, a posse, lembro muito bem, e estavam lá todos os prefeitos do estado do Rio de Janeiro todo, tinha um monte de gente, né, nessa posse. E lá estava o Joca, entre outros prefeitos, tinha prefeito da Baixada. O Marcelo Alencar marcou uma audiência, depois ele recebia os prefeitos no Palácio. E numa dessas audiências ele marcou com 2 prefeitos da Baixada. O Joca, que era prefeito de Belfor Roxo, era muito popular em Belfor Roxo, e marcou também com o Zica, que era prefeito da vizinha São João de Meriti. Mica. Exatamente. Que é o Dimar Arsênio dos Santos. Exatamente. E os dois foram no mesmo carro. No caminho, nas Laranjeiras, próximo ao palácio, o carro é interceptado. O Joca é assassinado a tiros. Morreu a tiros, foi assassinado a tiros. Foi executado num caso que até hoje não se descobriu quem mandou matar, quem matou. O Mica escapou porque fugiu, saiu correndo do carro. Chegou-se até a cogitar a possibilidade de participação dele no crime, porque ele escapou, mas ele disse depois o seguinte: não, escapei. Isso é reportagem, eu acho que tá na Folha de São Paulo aí, não tem? Uma reportagem da época aí dizendo, apontando isso, acho que tem um link aí. Então esse caso assim, repercutiu muito, e foi assim, para a violência, o início do governo Marcelo Alencar, então eleito em 1994. Aí tá a reportagem da Folha de São Paulo da época, falando sobre o caso. O assassinato do prefeito pode ter sido político. Pode ter sido político. Ninguém sabe se foi assalto ou crime político, porque havia 2 versões investigadas pela polícia: crime político ou assalto. Então esse é um caso, Belfor Roxo. Depois do Joca, em Belfor Roxo, vem as sucessões, aí vem outras figuras. Emerge ali o Vaguinho de Belfor Roxo, que foi prefeito, e com o Vaguinho a aliança dele com o Canela, que era o grande aliado. O Canela é muito popular em Belfor Roxo. Ele foi o vereador mais bem votado de Belfor Roxo quando se elegeu pela primeira vez vereador. Teve 5 mil votos, ou mais de 5 mil votos.
E o Canela, então, ele é fruto desse ambiente de Baixada Fluminense. E na Baixada Fluminense, quem não tem um bom... Diz um ditado, não diz? Eu não me recordo aqui se é da arte da guerra ou se é de Maquiavel, mas creio que é da arte da guerra. Tenha boas armas e terás bons vizinhos. Nossa, Então, forte, hein? na Baixada Fluminense, quem não é bem armado não sobrevive. O político não é bem armado. E no ambiente que Canela vive, no negócio, no ramo que ele toca, ramo de poste de combustíveis, não sobrevive. Eu não estou aqui tentando justificar o porte de um fuzil, porque o que Canela carregava ali, o que estava no carro do Canela ali, era um fuzil 5.56, que é um fuzil, é uma arma restrita, é uma arma que ela é utilizada por soldados da OTAN em guerra, então ela não é uma arma de uso pessoal. E o Canela estava com segurança no carro. Então ali não se sabe se é de Canela, se é de segurança, de quem é. E esse era o fuzil que estava com Canela. Nossa. Exatamente. Então, Baixada Fluminense, você vai encontrar isso aí. Na Baixada Fluminense não se vence a eleição com buquê de flores. Nunca se venceu, historicamente não se vence um buquê de flores. O Tenório Cavalcante, mesmo com Lurdinha, escapou de vários atentados, vários crimes. Tinha várias marcas de bala de tiro pelo corpo. O Joca não tinha um fuzil no carro. Morreu. Então Canela diz que gato escaldado tem medo de água fria. Provavelmente, ou ele tinha um segurança muito bem armado no carro, ou ele andava muito bem armado, muito bem escudado no carro, porque ele sabe o ambiente que ele vive. Mas esse é o ambiente de Baixada Fluminense. O eleitor de Baixada Fluminense, o morador de Baixada Fluminense, convive com isso. Tem até um comentário aqui com a gente, de um morador, inclusive, lá da Baixada Fluminense. Ele é de Belfor Roxo, olha que coincidência. Ele está dizendo aqui, a política da Baixada Fluminense é marcada por uma trajetória histórica que, em diferentes momentos, poder local, violência e atuação do crime organizado se entrelaçam, tornando a região um dos mais importantes colégios eleitorais do estado do Rio de Janeiro. Ao longo das décadas, esse cenário foi influenciado por práticas de clientelismo e coronelismo, que contribuíram para a consolidação de estruturas de poder e deixaram reflexo na dinâmica política regional até os dias atuais. Exatamente. Ele está comentando aqui. O comentário é perfeito. Perfeito aí a análise. A análise do internauta. Eles mesmos se assumem, eles sabem que isso realmente acontece lá. Acontece, sabe? O eleitor sabe e convive com isso na Baixada Fluminense. O Canela, assim como todo o ambiente político do estado do Rio de Janeiro, sabia que haveria uma operação, que o Canela seria alvo de uma operação policial. Era previsível isso. Sabia porque era previsível. Porque já era até noticiado. O próprio Antony Garotinhos, governador do estado, já falava que o Canela seria alvo de uma operação policial. Falava que o Canela seria preso. Ele não sabia que o Canela seria encontrado com um fuzil dentro do carro. Então já era de domínio público. Aí você acha que o Canela não sabia que seria alvo de uma operação policial? Mesmo assim deixou o fuzil. O fuzil estava lá. Então não sei como é isso. Não sei se descuida, não sei se não é dele, não sei se é do Você deixou de propósito? Se deixou, mas não é uma arma de uso pessoal, não é uma arma comum, não é uma arma que alguém vai portar dentro de um carro. Isso não é uma pistola, isso não é um... Ainda que seja atirador, ainda que seja colecionador de armas, tem que ter autorização das Forças Armadas. E o Canela só está preso por isso. Outras coisas que foram encontradas nessa operação... Dinheiro, relógios... Nada disso. Até porque dinheiro e relógio ele tem. O Canela é um homem milionário, um homem rico. É um homem rico, é um dono de uma rede de postos de combustíveis. E no ambiente aqui em Rio de Janeiro, os negócios desses políticos, eles se entrelaçam com o poder público, com a máquina pública, todo mundo sabe disso, né? Se entrelaçam a negócios e governadores, eles negociam apoio político em alerge. Por meio disso, é com empresas. Fabrício, o negócio é tão... não é só a Baixada. É assustador. Tão assustador o negócio. Eu vou te dar um dado aqui. O Rio aqui. de Janeiro, esse ano, eu vou te falar uma coisa. Nesse ano só não. Eu sei, mas esse ano tá assim... Explodiu não tudo. Não, esse ano você está visível. Eu não sei se é porque é um ano eleitoral, a gente tá respirando muito isso. Está visível. Tá explícito demais, Eu vou Roberto. te dar um spoiler aqui. Um grande atacadista de votos da Baixada Campista no norte do estado do Rio de Janeiro, comprador de votos, ele é dono de empreiteira. Como é que ele negocia o voto?
Ele põe uma quantidade de dinheiro, político, deputado, eu preciso de 1.000 votos. Ele, tem 1.000 votos para te dar. Ele vai lá, apanha o dinheiro, tal, referente a 1.000 votos, vai pagando essas pessoas, ou paga, ou vai guardando dinheiro. O outro, eu vou precisar de 2.000 votos. 2.000 votos eu tenho também para te entregar. No atacado. O outro, eu preciso de 3.000 votos. Ele tinha para entregar. Depois começou a furar o negócio. Esse dinheiro era entregue, ficava com ele, chegava lá pro dia que ele tinha que comprar. Como é que ele comprava esse voto do eleitor? Ele dava a primeira parcela ao eleitor, ele exercia uma coerção psicológica sobre o eleitor. E ele pegava o título e enterrava nos fundos da casa. Perto da eleição, lá no dia da eleição, o próximo, véspera ou antivéspera, ele entregava o título ao eleitor e dava uma parcela do dinheiro. Depois, a segunda parcela, o eleitor tinha que trazer aquele comprovante de que votou. Sim. Não tem como comprovar se o eleitor votou ou não, mas a pressão psicológica sobre o eleitor era muito grande. E o dinheiro, geralmente, ele tinha que ser pago ali na véspera para o cara votar, a primeira parcela. Quem é que transportava esse dinheiro para ele? Um carro da polícia. O DPO, um carro da polícia, transportava, guardava o dinheiro para ele. Tava todo mundo no jogo. Então, assim, esse negócio de baixada, agora que a gente está vendo aqui, isso é antigo. Long time, antigo. Não é só Baixada Fluminense, não. Eleição municipal na cidade de Campos dos Goitacazes. Há 2 anos. Isso ainda não foi julgado. Essa AIS não foi julgada. Processos aí correm na velocidade determinada do pensamento. Essa AIS não foi julgada ainda. Um candidato a vereador preso com dinheiro dentro de casa, com listagem de eleitor e compra de voto, ele faz uma videoconferência com um traficante num presídio, numa reunião comunitária. Ele faz uma videoconferência com um traficante no presídio, em Bangu. O traficante lá recomendando o voto no cara. Isso não foi julgado ainda, não foi julgado. Tá lá pronto para ser julgado, tá despachado lá pronto para julgado, mas não julga. Então é o seguinte, você está olhando para a Baixada, você está assustado com o fuzil de Canela? Está assustado com o fuzil de Canela, de Márcio Canela? Tem muito mais coisas que, se forem narradas, se forem relatadas, vai se assustar com o que é o estado do Rio de Janeiro e não é exclusividade de Baixada Fluminense. Vou te dar um outro spoiler. Operação Verde Oliva. O assessor de um deputado nomeado, depois assessor de prefeitura, homem de confiança de prefeito, homem de cemitérios, ele negocia com o preso dentro de uma cela por telefone passagem uma carreata por casinhas em um bairro de periferia. Só esse carro deles que podiam passar, os outros não, os outros polícias estavam proibidos. E além disso oferece emprego. Olha agora a operação que tem aí, as fases da Operação Unicarne pelo estado do Rio de Janeiro, e vê o que se transformou o estado do Rio de Janeiro todo. Então a Baixada Fluminense hoje é apenas um pedaço do que se transformou política no estado do Rio de Janeiro. É apenas um pedaço, é apenas um traço. E diante de tudo que ocorre no contexto de todo o estado, deixou de ser o pior dos mundos. Deixou de ser o pior dos mundos. Então a situação é muito grave no estado do Rio de Janeiro. É muito grave em todo o contexto do estado do Rio de Janeiro. E não é uma exclusividade do governo do Cláudio Castro que encerrou. Isso não começou, essa história não começa agora. Esse capítulo dessa história, isso é um capítulo de uma história longa Rio de Janeiro. Pega a história do Rio de Janeiro. Isso tudo não começou agora. Isso não começou agora. Está vindo à tona agora. Está ganhando projeção agora. Mas não começou agora. Tem uma cegueira aí, tem um lapso de memória aí, nesse período aí, que eu não sei se é proposital, ou se é intencional, ou se é por oportunismo, mas pega o contexto histórico de todo o estado do Rio de Janeiro nos últimos anos para você entender o que é estado do Rio de Janeiro, o que é política no estado do Rio de Janeiro. O entrelaçamento entre violência, entre gangsterismo, entre máfias e políticos no Rio de Janeiro.
Ó, o Nando tá falando aqui, o povo já tá cansado de caçada política da Polícia Federal, só conhece fuzil na mão de políticos do Rio de Janeiro. E o André Luiz também tá falando aqui, tudo que você falou sobre compra de votos acontece o tempo todo no país. Exatamente, o André Luiz. O André Luiz é um grande... Ué, se você... o André Luiz Miranda? É. Se eu colocar ele aqui, pra ele falar o que ele sabe de compra de votos, pra ele falar o que ele já viu, o André tem uma memória formidável. Se é o André que eu tô pensando. Tá aqui. André Luiz Miranda. André Luiz Ribeiro Miranda. Ele pergunta a ele. Não pergunta não, porque ele vai falar. Ele vai vir aqui. Não pergunta não, porque ele vai falar coisas. Você já jogou spoiler pra ele, vai responder Vai aqui daqui a responder pouco daqui- no YouTube. Ó, já tá respondendo aqui, ó. Pergunta Ninguém ele. melhor que você escrever um livro sobre a podridão da política de Campos. Ele quer que você escreva um Escreve livro. livro, exatamente. Olha, é um negócio. E não é só de Campos, do estado do Rio de Janeiro, rapaz. Isso é um negócio assim, um negócio de maluco, um negócio de louco. É um negócio. É terrível. André o de Campos? TRE do Rio de Janeiro. Ele é de Campos, André? O André Luiz. É de Campos. O TRE do Rio de Janeiro. O TRE do Rio de Janeiro, isso tudo acontece. Vá ver como o TRE tratou esses casos, como julgou e o nível de absolvição que o TRE fez em determinados casos que já foram julgados. O TRE do Rio de Janeiro está metido até o pescoço nessa podridão da política no Rio de Janeiro. É cúmplice. O TRE do Rio de Janeiro, ao longo de sua história, não estou dizendo agora desembargadores que estão lá agora, não. Né, porque isso renova. Mas pega o histórico do TRE para trás e vai ver a podridão que foi o Tribunal Regional do Rio de Janeiro. Aquilo funcionou como um verdadeiro puteiro, cheio de prostitutas togadas. Era o TRE do Rio de Janeiro. Prostitutas togadas. Isso é a grande... É a grande verdade do que é. Faz o histórico, com todo respeito aos desembargadores que estão aí. Porque nós estamos jogando fatos históricos para trás, histórico, em retrospecto. Hoje é preciso ver de que forma estão julgando os que estão lá. Mas no passado recente, meu Deus do céu, eram verdadeiras prostitutas travestidas de boas moças, de freiras, de madres superioras.